Olá, eu sou Marcelo Ono, cirurgião plástico. Se você está vendo esse vídeo sobre abdominoplastia, quer dizer que você tem interesse no assunto. Eu vou falar sobre um assunto um tanto quanto desconfortável, eu vou falar sobre riscos e complicações. Muita gente tem a sensação de que eu prefiro não saber, não quero conhecer, tenho medo de desistir. Mas não é assim que você deve encarar a situação. Os riscos têm que ser conhecidos para principalmente a gente tentar evitar isso aí. Nós vamos falar então prevenção de risco e complicações na abdominoplastia. Nós estamos em Londrina, no Paraná, nós recebemos pacientes de todo o Brasil, nós recebemos pacientes de vários locais do mundo e esperamos recebê-la aqui, será muito bem-vinda. Doutor, e essa abdominoplastia, os riscos são realmente muito altos? Como que funciona, né? Como que a gente faz para baixar essa taxa de complicações? O preparo é o mais importante, ou seja, nós precisamos estudar você. Se você estiver fora do preparo, nós precisamos colocá-la de uma maneira que o seu risco diminua. Existe muita coisa que dá para fazer. Como que a gente faz? Vamos começar entendendo como é um protocolo de prevenção de trombose e embolia. Se você nesse momento entrar na internet e começar a mexer no Google ali, você vai ver que a maior parte dos eventos de trombose e embolia em cirurgia plástica, não que o risco seja alto, mas a maior parte dos eventos tem lipoaspiração ou abdominoplastia envolvido ou a somatória dos dois. Por quê? Porque é uma cirurgia que ela traz muitos fatores que vão somar risco para você desenvolver isso aqui. O que é trombose? A trombose nada mais é do que a formação de um coágulo, né? Esse coágulo, existem vários fatores que propiciam a formação desse coágulo, geralmente nas pernas que começa. A gente limita a extensão e o tempo dessa cirurgia. Qual é a conduta? Existe uma regra para isso aí? Não existe uma regra. Nós temos como conduta pessoal máximo entre 4 e 5 horas, estourando aí 6 horas. Ao final do vídeo também nós vamos falar um pouco sobre o fenômeno da necrose de pele, como ocorre, como prevenir, tá? Vamos então voltar ao assunto muito importante, que é a formação dos trombos. O que é trombose? Trombose nada mais é do que a formação de um coágulo, que é, na nossa nomenclatura, um trombo. Ele ocorre na maioria das vezes nas veias das pernas, veias profundas da perna. Por isso que chamamos de trombose venosa profunda, tá? Uma vez esse trombo deslocando do membro inferior, ele vai cair na circulação e o primeiro filtro que ele encontra é o pulmão. Isso se chama embolia pulmonar. Então, a embolia é consequência da trombose, tá? Então, quando a gente está falando da prevenção, nós estamos falando da prevenção, então, da trombose venosa. A embolia é uma situação potencialmente fatal, é uma situação extremamente grave. A gente tem que fazer o máximo que está nas nossas mãos para realmente tentar evitar isso aqui. Primeiro passo, o uso de anticoagulantes, seja heparina, que é aplicado de injeção, seja comprimido. Existem vários anticoagulantes hoje que são ingeridos, né? É mais fácil, é mais cômodo para o paciente. Isso afina o sangue e torna ele mais fluido. Usamos meias antitrombo no pós-operatório. Você pode usar meias 3/4, que vai até o joelho, ou meias 7/8, que vai até a raiz da coxa. Durante a cirurgia, nós utilizamos botas pneumáticas. O que é isso? São botas que, enquanto você está anestesiada, deitada durante a cirurgia, essa bota comprime desde a base da perna até o meio e a parte superior, fazendo com que o sangue retorne, fazendo que a circulação seja ativada, porque durante a cirurgia você não se mexe. E a gente mantém o uso dessas botas antitrombo até o momento que a paciente está andando sozinha. Cuidados na sua casa. A hidratação, quando você tomar água. Enquanto você está internada, a gente vai garantir a hidratação, a reposição dos fluidos dentro da veia. Em casa vai depender de você. A gente recomenda de 2,5 litros até 3 litros de água, manter o sangue fluido, manter você bem hidratada. Isso ajuda a manter uma circulação muito ativa. Andar. Tem que andar muito, doutor? A gente recomenda pelo menos que você se movimente uma vez a cada período, isso seria o mínimo. Então você está deitada lá, não pode passar a manhã toda deitada.
Tá de pé, já ativa a circulação, vai no banheiro, dentro de casa ali você vai dar uns passinhos, isso já estimula a circulação, isso diminui o risco de formação de trombo na panturrilha, porque a panturrilha funciona como se fosse um coração bombeando esse sangue para dentro, né? E por que a questão do tempo operatório ser tão importante em relação à prevenção de complicações? Não existe aí, então, como eu falei, uma regra específica, mas eu posso dizer para vocês que em 14 anos de cirurgia plástica e milhares de pacientes operados, nós nunca tivemos nenhum caso de embolia ainda. Mas a gente presta muito atenção em relação a esse tempo operatório. Quando você faz uma cirurgia muito longa, vamos dizer 8 horas, 9 horas, 10 horas de cirurgia, primeiro que o trauma operatório é maior e segundo que essa paciente passa muito tempo deitada na mesa de cirurgia e ela passa muito tempo deitada depois, porque uma paciente que passou por um trauma muito grande, ela não consegue ficar de pé tão cedo e ela vai atrasar esse período em que ela começa a deambulação. Então é importante a gente prestar bastante atenção a isso aqui, tá? Não é uma coisa que eu vejo as pessoas discutirem muito, principalmente na imprensa leiga, principalmente nos grupos ali, o assunto tão importante quanto a questão circulatória. Nós vamos falar sobre necrose de pele, sobre perdas teciduais, né? Também, graças ao bom Deus, toda essa trajetória, nós não tivemos nenhuma necrose de pele importante em abdominoplastia. Por que é importante? Às vezes pequenas feridas na borda ali, eventualmente já tivemos, muito fácil de resolver. O problema é quando isso aqui elucida, mostra bem como funciona a circulação da pele do abdômen e se você traumatiza demais uma cirurgia na mesma área, você corre risco de cortar a circulação sanguínea. Imagina que o abdômen ele tem 4 ramos principais levando sangue para a pele dele. Quando a gente faz a incisão da abdominoplastia, os 2 de baixo a gente desliga. Eu dependo muito da perfusão sanguínea que vem superior. Então, se além do descolamento, o corte aqui embaixo, a gente fizer uma lipoaspiração muito agressiva em determinadas áreas do abdômen, óbvio que eu posso obter resultados melhores, mas eu também posso elevar o seu risco de uma maneira não saudável, por assim dizer. Então a gente vai ter áreas que a gente pode associar a lipoaspiração junto e tem áreas que não pode. Isso vai estar a critério do cirurgião e analisado de acordo com o seu caso, baseado nessas perfurantes aqui. Concluindo, você não precisa ter medo da abdominoplastia. É uma cirurgia sim considerada de baixo risco, é uma cirurgia que tem elevado índice de satisfação. Eu nunca vi paciente falar que se arrependeu de fazer uma abdominoplastia por conta de uma cicatriz, por conta de um resultado inadequado, desde que todos esses passos foram aplicados e desde que a paciente também tenha um bom cuidado no pós-operatório. É a única maneira que a gente realmente muda o formato do seu corpo para sempre. E esses resultados sim podem ser muito naturais. Aquele estigma de abdômen esticado que você a 100 metros de distância olhava e falava assim, isso é abdominoplastia, hoje a gente consegue eliminar. E sim, você vai ter um resultado que dura a vida toda, mas aí vai depender muito do seu cuidado também no pós-operatório.